Líder de vendas em todas as regiões onde atua, o Grupo Duna celebra 59 anos de história, sendo 7 deles dedicados a Santa Catarina. Essa dedicação à excelência nos rendeu 5 prêmios em programas de qualidade de renome nacional. Um reconhecimento que nos orgulha e nos motiva a ir além. Com uma trajetória marcada por conquistas, o Grupo Duna está pronto para o próximo desafio, escrevendo mais um capítulo de sucesso em sua história. Aguarde! Você chegou ao seu destino. Molas Cidade Azul. Contamos com mais de 100 tipos de serviços para que você e seu caminhão encontrem tudo o que procuram em um só lugar. Atendemos mais de 4.500 clientes por mês de todo o território nacional e países do Mercosul. Nós proporcionamos a você, amigo caminhoneiro, economia, agilidade e segurança. Tudo o que você precisa para seguir viagem. Molas Cidade Azul, o shopping do caminhoneiro. Conheça e usufrua da sua estrutura fora de casa. A história da Univinte é a história de quem sempre acreditou no poder de transformação do conhecimento. Em 20 anos de atuação, a Univinte cresceu e passou de faculdade para universidade. Univinte, conhecimento que transforma. O dia amanhece. E o Diário do Sul já está lá para te contar tudo o que há de mais importante na nossa região. O que vai ser notícia naquele dia com a análise dos melhores colunistas. Matérias de política, economia, segurança, variedades. Matérias valorizando os nossos artistas, a nossa cultura. As conquistas dos nossos esportistas, amadores e profissionais. Com campanhas de conscientização do Janeiro Branco ao Dezembro Vermelho e mobilização para ajudar quem precisa. O DS traz informações relevantes e confiáveis e também com muito bom humor. Com o cartão DS, você tem desconto no cinema. Tem mais informação com a revista Tudo. Com o jornal nas escolas, despertamos os alunos para o admirável mundo da leitura. Tudo isso fazemos todos os dias desde 1994, nos atualizando sempre para levar até você o que há de mais importante no nosso mundo. No impresso ou no digital, em qualquer plataforma, nas redes sociais e a qualquer hora. Onde você estiver, pode contar com o ODS da forma que você preferir. Diário do Sul. Nossa história é escrita aqui há 30 anos. Seja bem-vindo ao Extra SC, a sua fonte confiável de informação, que conecta você com a realidade. Há mais de 5 anos estamos comprometidos em oferecer acesso gratuito a reportagens exclusivas, análises de especialistas, programas de entretenimento e projetos especiais que retratam com precisão a nossa região e as questões que mais nos importam. Com uma equipe qualificada de jornalistas, especialistas e produtores, trabalhamos para lhe trazer notícias confiáveis e entretenimento de alta qualidade. Nossas reportagens são verificadas para garantir que você receba informações corretas e imparciais. O Extra SC é mais do que um portal de notícias, oferecendo a você texto, áudio e vídeo e combinando o que há de melhor nos jornais, emissoras de rádio e canais de televisão em uma única plataforma de comunicação.
Online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mantenha-se informado, mantenha-se conectado com o Extra SC. Extra SC. Conecte-se com a verdade. Fiat Duna, soluções em mobilidade, paixão por relacionamentos, apresenta Eleições 2024 no Diário do Sul, Extra SC e Sul Agora. Patrocínio: Molas Cidade Azul, JB Boteguinha, Masolino Restaurante, Centro Universitário Univinte. Muito boa noite. Dando sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Tubarão, o Diário do Sul, o Extra e o Sul Agora, trazem nesse momento Maristela Francisco e Paulão, candidatos para a eleição de Tubarão no dia 6 de outubro próximo. Maristela, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, o prazer é todo meu estar aqui nesse pool de comunicação que é o Diário, Sul, Extra, Sul Agora. Eu faço uma misturança de todos os Sus, mas eu quero dizer para você que parar para falar sobre democracia, eleições e conversar sobre o que nós queremos para o nosso município é sempre um prazer e uma honra. Então, oportunidade que nós havemos de usufruir na tua companhia hoje. Paulão, prazer também revê-lo. Boa noite, Arilton. Eu estou um pouco afônico, aqueles que nos acompanham. Também esse espaço democrático é muito importante, né, para que a gente possa estar discutindo, analisando e também nos apresentando enquanto candidatos para a população tubaronense. Então, desde já, meu agradecimento. Eu quero agradecer à candidata Maristela, que colocou em nossas mãos o plano de governo da Federação Brasil da Esperança, nossa Tubarão, nosso compromisso. A quantas mãos foi feito esse plano? Nossa, nós montamos diversos grupos de trabalho com todos os eixos que nós temos nesse plano. Cada grupo de trabalho oscilou entre 5, 10, 15 pessoas. Foram semanas de conversa, foram semanas percebendo o que queríamos para a educação de Tubarão, para a saúde, o que queríamos para desenvolvimento econômico e crescimento, planejamento, cultura, esporte, meio ambiente, defesa civil e aspectos que atravessavam todas essas coisas, porque assim, nós da Federação Brasil da Esperança, nós percebemos que todos os eixos que compõem a governança do município, elas precisam estar alinhadas com planejamento estratégico e técnico em tudo que nós façamos. Então, a percepção que nós temos do nosso plano, e é um plano muito sólido, feito por pessoas que têm uma vasta experiência, uma vida de trabalho no serviço público, em seus campos de conhecimento, e que trouxeram as suas experiências, e é por isso que eu te dizia antes de começar o programa, que não é um plano feito por assessores que estrategicamente acham que tem que ser isso, Tubarão. Ele foi feito por pessoas da vida real, que trabalham, que têm conhecimento, mas que sabem o que é a Tubarão que foge, que escapa ali daquele centro, daquele miolo que é a nossa cidade. Tubarão é perímetro rural, Tubarão é nichos de pobreza e de crime, narcotráfico em especial, e Tubarão ela é muito mais do que, inclusive, isso que está na capa do plano, que é essa imagem linda, né, dos casarios que se renovaram a partir da construção do Trapiche, e Tubarão precisa entender que ela é muito mais gigante do que esse pequeno espaço do centro. Então, o nosso plano ele traz essa característica de nós termos olhado para o passado de Tubarão e ter feito um estudo retrospectivo do que foi a cidade desde o governo do Olávio Falquete até chegarmos agora na conjuntura sócio-histórica atual, ou seja, para o nosso telespectador e nosso ouvinte acompanharem. Nós precisamos entender o que foi, o que foram os governos do passado, os últimos todos, por que chegamos em 2024 na situação em que estamos, com o município endividado,
que não consegue prestar o serviço público de forma que atenda a população adequadamente, e o que nós temos que fazer daqui para frente. Chorar só leite derramado não resolve. É preciso compreender por que o leite derramou, mas basicamente o que faremos daqui para frente. Maristela, se eleita você for, qual seria o papel do seu vice no município? O papel do vice não teria como não ser o de trabalhar junto, se matar trabalhando com todo mundo. É uma coisa que nós, na federação, e o Paulão é companheiro nesse sentido, o vice ele precisa trabalhar. A prefeita tem que trabalhar e o vice vai ter que trabalhar. Ele não pode ser uma figura que não faz nada, que fica dentro do governo meio que planando ali. Note, quando eu falo de que nós precisamos assumir o governo dia 1º de janeiro e as nossas primeiras ações por 100 primeiros dias de governo passam por aquela famosa faxina que eu falo em todo debate, toda entrevista que eu dou, e o Paulo está sempre junto nisso. Primeira coisa, nós temos que auditar esse município no sentido que temos que saber quem está dentro do município, exercendo que função, se é apta ou não para estar fazendo aquilo, porque nós temos um volume dos famosos comissionados dentro do município. E o Paulo sabe que, inclusive, tem secretaria que eu não vejo por que tenha que ser uma secretaria. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, é o gabinete do prefeito. Entra lá no site da prefeitura, você que nunca teve curiosidade em ver o que é o gabinete do prefeito, e vai descobrir que tem essa secretaria chamada gabinete do prefeito, que tem ali algumas atribuições, mas que tem um secretário, ganhando dinheiro de secretário e com uma estrutura montada que, na minha ótica, é desnecessária. Dá para economizar, dá para enxugar aquilo ali, pegar a gestão, transformar em gestão e planejamento, para que a primeira ação do governo, em 1º de janeiro, até o último dia do governo, seja planejada tecnicamente o que queremos fazer e de que forma faremos isso, visto que o dinheiro para investimento dentro do orçamento da prefeitura é pequenininho. A prefeitura não só é endividada, algo aí na ordem dos seus 620 milhões de dívida hoje, mas é uma prefeitura que tem um investimento em decréscimo, só no limite da lei para a saúde, que está um caos na educação, um problema gravíssimo na infraestrutura e que não se desenvolve economicamente. Eu tenho dito isso brincando um pouco com uma tragédia, nós temos crescido igualzinho rabo de cavalo, para baixo. Não temos mais isso, não temos mais aquilo, não temos. Fomos polo universitário, não somos mais. Enquanto o FUCAP e o Univite em Capivari crescem, Tubarão só vai para baixo. Então, assim, para poder pegar pouco dinheiro e fazer um plano de governo decente e atender a população que precisa de política pública, nós temos que fazer uma economia que se torne cada vez mais produtiva, mais sólida, e para isso não tem como vice não ser um cara que esteja trabalhando arduamente junto comigo em um secretariado que seja técnico, competente. Eu não quero saber desse negócio de secretariado porque é meu amiguinho ou conhecido de partido. Isso não rola. Eu já tenho falado, e a nossa militância sabe disso, e todo mundo que me conhece sabe disso. Comigo o assunto é sempre assim. É sim, é não. É preto no branco. Entendeu? E o Paulo é um companheiro que pensa a mesma coisa e que tem conseguido entender que a participação dele enquanto vice vai ser de um trabalhador lá dentro, enquanto eu mesma. Ô Paulão, você sabe dos trâmites que acontecem na Câmara Municipal de Tubarão, porque você já passou por lá, né? Sendo a Maristela prefeita, é evidente que a gente já sabe que a Maristela não vai ter a maioria na Câmara Municipal. O que é que você poderia fazer para que os projetos, quando lá chegassem, pudessem ser aprovados? Alildo, a primeira coisa é respeitar os poderes, né? Eles são independentes, porém devem ser harmônicos. Eu também não quero fazer da Câmara Municipal o meu quintal, ou o quintal do Executivo. Agora, além da palavra planejamento, que evidentemente sai nos nossos entrevistas, no nosso planejamento, tem a questão do diálogo, né? Nós temos dito aí em várias instâncias, para nós temos que ter diálogo com o governo do estado, com o governo federal, independente de quem esteja no poder, né? Com a Câmara Municipal também, respeitado a decisão popular
dos 15 eleitos, nós teremos que dialogar. Isso faz parte da democracia. E aquele vereador que se achar, né, dono do pedaço, que por isso nós estamos falando muito em renovação da Câmara, para evitar que ocorra essa prática de querer engessar uma administração ou querer fazer do prefeito um refém. Até porque isso não é saudável nem para o município, porque fica aquela briga de, né, o cabo de guerra, a Câmara puxa para cá e o prefeito puxa para lá, e quem sofre é o cidadão lá na ponta. Então, Tubarão não pode perder mais tempo. Eu sempre disse isso enquanto vereador. Eu estou aqui para ajudar a cidade a ir para frente, não para engessar a cidade. Isso foi a minha posição, por isso, enquanto um vereador de 2 mandatos, eu sempre fui parceiro dos prefeitos. Aquilo que eu não concordava, eu sempre disse não e justifiquei o porquê não. E aquilo que eu vi que era bacana para a cidade, teve meu apoio. Então, também vou ver, enquanto parte do executivo, vou ter esse olhar do diálogo, né, da conversa e do respeito aos poderes. Maristela, hoje nós temos um grande problema na beira-rio de Tubarão, não é? Passaram-se vários governos e a nossa beira-rio, infelizmente, ainda não teve o seu parque linear completado. Isso faz parte do teu plano de governo? Faz. Esse é um aspecto, porque, note, quando eu falo em planejamento, eu olho a cidade de cima, como se eu olhasse um mosaico. O planejamento, e por que eu vou falar em planejamento quando você me pergunta de parque linear? Porque o parque linear, ele não é só uma questão de melhorar a mobilidade das pessoas, trazer lazer, mas ele é também potencial turístico, potencial de desenvolvimento cultural. Porque no nosso plano, por exemplo, a gente pensa o parque linear sendo estendido e buscando, por exemplo, o KM60, KM63. Nós temos um potencial no entorno deste rio que é espetacular. Essa semana passada, né, Paulo? A gente ainda fez um experimento durante a manhã toda, fazendo navegabilidade no Rio Congonhas, fazendo outras navegabilidades, porque isso está no nosso plano. Quando nós pensamos o planejamento, nós entendemos que cultura, turismo, desenvolvimento econômico e mobilidade urbana são entrelaçados. Né? Então, estender os parques lineares e pensar isso como mobilidade para que as pessoas realmente consigam trafegar nesse município sem gastar o tempo que gastam no município tão pequeno em termos de espaço geográfico, de estradas e vias urbanas, é fundamental. E só planejamento faz isso. Porque à medida que um município ele não enxerga que o parque linear ele não é só para o povo que mora no perímetro urbano, aqui do miolo da cidade, fazer as corridinhas, as caminhadas de início de manhã e fim de tarde, das quais eu sou adepta, eu adoro ir, correr. Agora na campanha não consegui, né, meu povo? Mas eu sempre estou ali tentando baixar meu peso na corrida. E eu aprecio muito. E nós temos uma relação de afeto com esse rio. Esse rio ele precisa ser... eu falo isso muito nas minhas entrevistas. Nós temos uma relação muito ambivalente com o rio. O rio é um monstro que nos aterroriza sempre que as chuvas vêm, as águas crescem. E, por outro lado, a gente gosta de ir para cima das pontes, fazer selfie de pôr do sol. Naquele dia que o céu está bem azul, bem bonito, todo mundo vai para lá. Mas nós precisamos ir além disso, de entender que esse rio ele tem potência para ser navegável, ele tem potência para turismo, ele tem potência para ser qualidade de vida. Eu não sou como alguns concorrentes meus, né? São só 2, também não dá nem para dizer que é só um, mas que vem o rio como um problema. Um rio que precisa ser só dragado ou de qualquer forma ele ser lidado nessa forma. Nós pensamos que o rio traz, além da nossa história, essa cidade foi construída por conta desse rio e de ser um acesso que levava as mercadorias, que levava a uma produção de litoral numa relação com a serra que descia, por exemplo, com o charque. Meu avô era um bugre da região serrana que fazia charque e descia com as mulas carregadas de charque para vender aqui e vinha até o início do rio, até onde se começava a navegar, para trocar aqueles fardos de tecidos que para minha avó fazer roupa para os filhos, eram 16. Então, assim, tem uma história
em torno disso tudo que nós queremos resgatar usando os recursos que temos de cultura, de turismo, do Ministério do Desenvolvimento para a Indústria, Comércios e Serviços. Nós temos muita coisa para fazer em Tubarão. E pasme, meu querido, e pasme você que nos acompanha, tem dinheiro. Tem dinheiro, né? No setor da cultura, por exemplo, tem dinheiro parado. E cadê? Por que não se aplica? Porque não se tem o hábito de planejar as ações. Não se fazem os projetos técnicos para trazer de volta os recursos. E não é só na cultura que está sobrando dinheiro. Está sobrando dinheiro que não foi buscado no Sebrae, está sobrando dinheiro da segurança pública, algo em torno de 124 milhões parados, porque as pessoas que estão governando em Santa Catarina e Tubarão não tem sido diferente disso, não estão organizando a gestão pública de forma que vão atrás do dinheiro que é nosso. Eu tenho falado repetidamente, o dinheiro do tubaronense, da tubaronense, é nosso. Não é do governador de estado e não adianta ser amigo do governador, não é do presidente da República e não adianta ser amigo do presidente da República. Nós temos que entender e mudar a mentalidade do nosso povo para que as pessoas saibam que aquilo que nós pagamos nos nossos impostos é nosso dinheiro e quem assume a cadeira lá no dia 1º de janeiro como prefeita de Tubarão ou prefeito, vai ter a obrigação moral, ética, de ir atrás do nosso dinheiro para que seja aplicado aqui. Então, tudo que eu falar, em qualquer pauta que você trouxer, eu vou dizer assim, sim, nós temos programa de governo, nós temos uma construção planejada de como fazer 4 anos de trabalho rigoroso, sério. Sério. Porque se não for sério... E olha, aí você perguntava para o Paulo ainda agorinha da questão da Câmara de Vereadores. Qual é a nossa facilidade com relação aos outros 2 candidatos que são meus adversários? Nós não loteamos a prefeitura, no sentido de que não temos 7 partidos com tipo Sorato, ou 5 tipo Stipe, que as pessoas fazem essas alianças políticas porque querem governar junto. O CONSET, quando nos entregou a carta de compromisso, o Conselho das Entidades, para quem não sabe, está lá a CIT, CDL, Sindiloja, Sindemad e mais um monte de entidades que ainda virão compor, além dessas 14. Uma das questões que eles traziam para dentro do termo de compromisso é que não queriam que vereadores eleitos fossem compor o secretariado do município. E sabe o que eu disse para eles? Nós dissemos... Top, nós concordamos. Nós não queremos vereador eleito que foi lá buscar o teu voto para ser vereador, fazer o serviço de fiscalização, de legislar, de controlar os atos também do executivo, do prefeito, e depois pegam teu voto e daqui a pouco estão dentro da prefeitura porque foi promessa. Te prometeram cargos. Me digam, qualquer pessoa, mesmo que não goste de política, quem é que consegue governar com liberdade para dizer não? E para bancar as coisas e correr atrás da máquina, se tiver todo empenhado com um monte de partido. É isso. Muito bem. Ainda dentro desse tópico Rio Tubarão, cada vez que chove 3 dias, a população fica arrepiada, não é? E a questão da macrodrenagem é uma questão crucial para a nossa população. O que é que você, prefeita, faria a respeito disso? Nós já temos projetos, e note que o projeto de macrodragagem para o Rio Tubarão, porque não é Rio Tubarão, é importante que a gente lembre o seguinte, nós temos a bacia hidrográfica do Rio Tubarão, complexo lagunar e bacias hidrográficas dos rios menores que compõem esse grande que é o Rio Tubarão. A macrodragagem, que foi projetada há anos atrás, que precisa ser atualizada, é das melhores que existem. Só que assim, foi feito o projeto, sabe o que aconteceu até hoje? Nada. Não fazem. Então nós temos projeto de macrodragagem parado, precisamos ter um rigor e uma regularidade na microdragagem, porque não dá para fazer, notem meu povo, não dá para pensar, não, vamos só fazer dragagem do Rio Tubarão que resolve. Não, não resolve. Esse é um assunto, mas ele vai ter que andar abraçado com a macrodragagem, com a microdragagem, que tem que ser igualzinho desentupir pia e cano na casa da gente. Se tiver entupido, não tiver fluxo de água para o esgoto, as coisas certinho, entope tudo, não dá certo. E outra, aí a questão ambiental que entra junto com a defesa civil
que também está no nosso plano, está esmiuçado no plano, que é a questão da cobertura de solo e da redução de velocidade do fluxo das águas de chuva para dentro dos rios. O meio ambiente em Tubarão é um caos. E eu trabalhei na delegacia ambiental também. Quando me aposentei esse ano, eu estava na delegacia da comarca de Tubarão, que é a maior delegacia aqui da 5ª região. Mas eu trabalhei tempo com a ambiental também. E há muita prática de crime ambiental que, por incrível que pareça, também é praticado pela própria FUNAT. E há muita gente que arranca as árvores, não preserva o nascedouro dos pequenos pontinhos de água que a gente tem no nosso município, e simplesmente, quando a chuva vem, a chuva sai feito louca. É só olhar aqui em Tubarão. Começou a chover, o que acontece? A água corre para dentro dos bueiros, e aí, como também é tudo entupido velho, vão ter que mexer com isso também, com as bombas, com essas comportas para evitar que a água volte para dentro dos bairros quando o rio enche muito. Então, note que é tudo junto e misturado. Não tem como atacar um único ponto. E resolver esse problema passa, mais uma vez, planejamento. Não é coisa para um governo só de 4 anos dizer que vai fazer. Né? Isso é querer andar no mundo das nuvens e não ter pé no chão. É um projeto que, junto com o Comitê de Bacias, que tem dentro uma Câmara Técnica muito competente, junto com a AGR, mas com o capitaneamento, ou seja, encabeçado pelo prefeito, no caso pela prefeita, né, precisa tomar a frente dessa discussão com toda a Amurel, porque a gente precisa discutir o problema do nosso rio com Orleans, com o Braço do Norte, com todos os municípios do entorno. Isso não pode ser uma coisa que Tubarão bate no peito e acha que resolve sozinha, não pode. E a Amurel, ela precisa, sim, novamente, ter uma prefeitura que assuma o seu protagonismo diante do volume de problemas que nós temos. E note, eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Eu moro em apartamento, a água da chuva não chega lá na minha casa com os meus filhos. Mas me dá uma dor no peito por conhecer essa terra como a palma da minha mão, por ter sido policial civil 30 anos e meio nessa terra. Eu andei por tudo que é canto, tudo que é bairro e zona rural de viatura em toda a minha carreira, e eu conheço muito bem isso aqui. Eu sei o que é começar a chover e você não conseguir nem andar com a viatura em algumas ruas porque a água já subiu. Falta de microdragagem, falta da macro funcionando. E as pessoas desesperadas porque vão perder os bens que passaram, às vezes, 12 meses, 15 meses pagando num boleto, fazendo conta, que é o colchão, que é a bicicleta, que é o botijão de gás e essas coisas. É muito triste ver que é tão difícil adquirir um patrimônio na vida e cada vez que chove as pessoas ficam à mercê, ou seja, ficam relegadas à sorte. Isso é papel e responsabilidade do município cuidar. O pessoal que perdeu as casas e perdeu tudo em 2022, em maio, naquela cheia que deu, está aí ainda esperando o poder público se mexer para resolver o problema. É uma vergonha. Maristela, uma outra questão também bastante grave e que a população pede socorro é a questão da saúde, não é? E o que você e o Paulão têm de planos para que a saúde do tubaronense melhore? Um monte. Eu sempre falo assim, dos 4 eixos de ataque nos 100 primeiros dias de governo, um deles é botar a casa em ordem, enxugar, ver o que fica, o que não fica lá dentro, em termos de vamos economizar, vamos cortar as tetas desnecessárias todas, e a outra, junto com o sistema de alerta para eventos climáticos extremos, que precisa ser implantado para ontem em Tubarão para salvaguardar vidas e patrimônio, a saúde está junto. A saúde, ninguém faz nada doente. Não trabalha, não estuda, não tem vida, nada. A saúde em Tubarão é tão grave o caso, só para você ter noção. Nosso orçamento, que é apertado e quase não investe nada em nada, porque não tem dinheiro, ano passado investiu 17% do orçamento em saúde. Esse ano cortou 2% de investimento em saúde. Então, o nosso plano, o que ele tem vários eixos, porque são várias coisas. Primeiro, nós temos que potencializar e melhorar a saúde básica.
As pessoas falam muito, e esse ano se tornou um assunto recorrente, a emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição e a UPA. A UPA, por conta de que o Ministério Público chegou e caneteou, vai ter que abrir uma UPA. Ficou aquele negócio parado 10 anos. Por que ficou parado? Porque fizeram um projeto pelo falecido prefeito Manuel, que era para um centro de referência em saúde. Não foi feito projeto para a UPA. Aquele projeto parou porque tentaram fazer remendo, mas não teve mais como. Não teve como bancar mais nem centro de referência, nem UPA, nem coisa nenhuma. Ficou parado. Aí o Ministério Público vem e diz assim, ó, tem que abrir a UPA porque a emergência aberta do Hospital Nossa Senhora da Conceição não está conseguindo tocar, não só para a emergência, mas para a parte materno-infantil, inclusive. Gravíssimo. E olha só para você entender o problema. Hoje, com dados absolutamente oficiais do mês passado, que é o mais recente, Tubarão, como município, está investindo R$1,89 por pessoa lá na emergência e na parte materno-infantil. Ou seja, não dá para comprar nada com R$1,89, só umas balinhas daquelas lá. É isso. Então, vamos ter que melhorar o sistema básico de saúde, porque existe, aí eu volto de novo à questão, nós temos dinheiro do governo federal parado para investir na ampliação das horas de atendimento das unidades básicas de saúde. Isso é governo federal, tem dinheiro. Mas Tubarão não faz os projetos. Eu não entendo o que acontece na cabeça dos gestores tubaronenses nos últimos anos, que não percebem que tem que ter uma equipe sólida de conhecedores de como fazer os projetos e trazer o dinheiro para cá. Então, primeira coisa, melhorar a saúde básica e colocar as mais horas do governo federal dentro do nosso município. Número 2, a criação também já era para existir em Tubarão, do CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial para Criança e Adolescente. Municípios que têm mais de 70 mil habitantes, eles já poderiam ter esse trabalho. Tubarão não tem. Por quê? Porque não se corre atrás de fazer. Esse é outro assunto nosso no nosso plano de governo. O CAPS infantil. Ampliação dos horários dos postos de saúde. Terceiro, nós temos que descentralizar a farmácia central que está lá sediada na Policlínica. Nós não podemos continuar com essa mentalidade que existe uma Tubarão da margem direita e uma Tubarão da margem esquerda. Parece que... E o município, então, na zona rural, é completamente esquecido. É esquecido nas estradas, é esquecido em saúde, é esquecido em educação, é esquecido em todos os setores. Nós temos que pegar essa farmácia e trazer para a margem esquerda, facilitar a vida das pessoas que estão precisando deslocar, por exemplo, do Caruru, do Alto Rio do Pouso e outros bairros que nós temos no município que não tem transporte público. Vem para Tubarão de carona porque não tem dinheiro para Uber, chega aqui, ainda vai até a Policlínica lá na Altamiro Guimarães e fica 2h30, 3 horas esperando para pegar um remédio. Então é drástico. O problema da saúde é drástico. E é óbvio que Tubarão, mais uma vez, vai ter que assumir o seu lugar dentro da Amurel para discutir o problema do Hospital Nossa Senhora da Conceição, porque não é possível que de todos os municípios da Amurel, proporcionalmente ao número de habitantes, é claro, nós somos o que menos investe na emergência. Nós não temos hospital municipal. Esse hospital que tem aqui é um hospital de referência para Santa Catarina. Ele está na nossa porta. É mais barato investir nesse hospital e melhorar ali do que ter aquelas guias para encaminhar o tubaronense para outro município por causa de uma cirurgia cardíaca ou neurológica ou na parte de ortopedia. É só pensar, é uma questão de custo-benefício. Com tudo que a gente possa dizer A, B, C ou D do hospital, mas o fato é esse. O hospital é referência para alta complexidade, ele é mais barato para investir na parceria com o Tubarão do que, por exemplo, a UPA, que custa na ordem de 1.450.000 por mês para manter aberta. Vai ter que ter a UPA? Vai, porque vai ter que ter a UPA. Agora, outro dia eu conversava com uma pessoa da área da saúde aqui em Tubarão, que é servidor efetivo, que dizia isso, Maristela, eles vão entregar a UPA sim, porque, imagina, período eleitoral, aparece asfalto, quadras que são arrumadas, aparece
dinheiro para fazer obra, que durante 3 anos e meio, esse povo da política nunca lembrou que Tubarão existia. Agora tem dinheiro. Então vão entregar essa UPA sim, só que não tem dinheiro sólido para manter essa UPA aberta. Notem, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em números. Tubarão gasta 200 e poucos mil por mês mandando para o hospital. 200 e poucos mil. Para manter a UPA aberta, ele vai ter que investir 1.450.000, por aí, aproximadamente. Não consegue mandar para o hospital o que devia mandar, que é 1.200.000 e pouco. E vai ter que melhorar no hospital e vai ter que gastar o que não tem. Então, assim, meu querido, e você que nos acompanha, a saúde é prioridade, sim. E quem precisa que use o sistema público de saúde sabe o que eu estou falando. E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu uso o sistema público. Eu tenho um filho atípico e eu tenho falado isso quando eu me apresento. Quem é a Maristela, essa mulher que é mãe de 3 filhos, que é chefe de família, que tem um filho adulto que é atípico. Eu uso o CAPS 2 do município. Mas são equipes mal remuneradas, equipes pequenas, com os prédios caindo aos pedaços. É só ir na policlínica e andar por aí e olhar o que é essa cidade. É uma vergonha. É uma vergonha, e eu, como usuária do sistema, eu posso dizer de boca cheia, saúde é prioridade no nosso governo. E não porque eu tenho carreira política e estou toda a vida dizendo isso em cada eleição. É prioridade porque eu conheço de perto, porque eu uso o sistema. E as pessoas que usam sabem o que eu estou falando. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que nós faremos um trabalho muito bonito no nosso município com relação à saúde. Maristela, saiu uma pesquisa e você é a candidata com mais rejeição na cidade de Tubarão. Como é que se explica isso? Eu explico dizendo que eu não sou a candidata com mais rejeição. O Partido dos Trabalhadores é o partido que tem a rejeição. A Maristela não. A Maristela não tem rejeição, muito pelo contrário. Nem o Paulão tem rejeição. Há uma mentalidade muito interessante aqui em Tubarão, e eu sempre falo isso. Eu não gosto de extrema nem de direita nem de esquerda, de modelo nenhum. E eu sou uma mulher muito equilibrada e entendo, e eu vi a pesquisa hoje cedo, e quando eu vi que eu estava lá na pesquisa com aqueles informes ali, eu já sabia que eu estava naquela situação, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito orgulhosa de estar ali, porque apesar da rejeição de muitos tubaronenses ao Partido dos Trabalhadores, porque acham que o Partido dos Trabalhadores tem um monte de fake news, um monte de história mal contada. E sabe o que eu digo para você que está escutando agora e falo para você? Eu não estou nem aí. Pode odiar o PT à vontade, pode odiar o Lula à vontade. Não ligo. Não dou a mínima. Sabe por quê? Porque em Tubarão hoje, fato, isso não é brincadeira, que você tem a Maristela Francisco, policial civil de carreira, que foi professora, que trabalhou no comércio varejista, que é chefe de família, que é uma pessoa que passou 34 anos no serviço público trabalhando. Eu não fui fazer carreira política porque o pai foi não sei o quê, porque o sogro é dono de empresa tubaronense e tem dinheiro, porque não sei o quê. A Maristela é a pessoa que é idônea, que é séria, que não tem telhado de vidro. Eu posso falar com meu queixo sempre erguido quem eu sou, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Não devo favor para partido de ninguém. Começa por aí. Número 2, ou você vota comigo, apesar de odiar o PT, apesar de odiar o Lula, e entende que tem sim uma candidatura idônea, séria e honesta, ou você vai votar com os outros 2. Com aquele que tirou a tornozeleira na outra semana ou com o cara que ainda está de tornozeleira e que lotearam a prefeitura em 500 partidos e depois estão devendo favor para todo mundo. É simples assim. E eu vou te dizer uma coisa muito séria, e daí eu fico brava. E eu gosto de ficar brava, sabe por quê? Porque assim, todo mundo odeia ladrão, certo? Certo, todo mundo odeia ladrão. Não conheci uma pessoa na minha vida que diga, não, eu gosto de ladrão. Eu não gosto de ladrão. Eu detesto. Agora, ninguém fala nunca do receptador, da pessoa que compra furto e roubo. Ninguém nunca diz que aquela pessoa que pega um celular que custa R$1.500, paga 200 pila nele, ele é um bandido tanto quanto ou pior do que o ladrão. Certo? Dito isso por quê? Porque se você não gosta de ladrão, não gosta de corrupção, não gosta de sacanagem e má administração e loteamento da prefeitura em partidos, vai votar comigo.
vai votar comigo, odiando o Lula e odiando o PT. É isso, simples assim. É a relação da pessoa que furta coisa, rouba coisa, com aquele que compra. Pensa nisso. Nisso que eu estou dizendo. Ah, mas isso é assustador. Sim, é assustador. E foi por isso que eu saí candidata com 56 anos de idade, sendo que eu nunca quis ser candidata a coisa nenhuma na minha vida. Só trabalhei. Aí me perguntaram, na primeira entrevista que eu dei, que foi lá na Cidade FM, mas de onde é que a senhora saiu essas alturas do campeonato? Eu disse, eu estava trabalhando, parece que trabalhar... Notem, meu povo, parece que trabalhar é uma coisa que assusta. Como assim? Onde é que eu estava trabalhando, pagando boleto, criando filho, limpando casa, fazendo a vida? Se eu saio candidato em 2024, é porque foi preciso dizer que sim, é possível fazer política idônea, limpa, séria, com projeto sólido, técnico, prestando contas reais do que se faz. Não aquela porcaria de portal da intransparência que colocaram e inauguraram outro dia, que eu fui checar. E olha, eu sou policial de carreira, policial de campo, que andei de viatura na rua, que sempre trabalhei com o povo. Eu fui checar o portal como polícia. E o que eu vi lá? Nada de transparência. Nada. Lançaram uma coisa para dizer que é transparente. Não é. Vai ter gente lá ganhando um salário e o salário real da pessoa é 3 vezes o que está lá, tá? Assim como tem um monte de coisa lá que não está posta. Então, assim, sou sim alternativa para Tubarão, sou convicta disso, e se eu gasto meu tempo, a minha sola de sapato, se fazemos uma campanha pobre, que enquanto tem gente investindo 1.600.000 na campanha, o outro 900 mil reais, a nossa campanha não vai bater nem 90 mil, com tudo, com toda a despesa. Então, muito bem. Orgulho. Eu queria, nesse tema também, pega as siglas, se a sigla importa, né, como bem lembrou a Maristela, até porque historicamente o PT é quase que o único partido do Brasil. Se tu pegar na época que o PT nasceu, até hoje nós somos 13. Se pegar o maior ícone do partido, Lula é 13. Pegue os outros. Quantas siglas já mudaram para despistar seus erros? O PT, caro eleitor, com seus erros e acertos, assume as coisas. Eu assumo que sou do PT. Agora, pega a minha história em Tubarão. Pega a história da Maristela. Nós somos do PT desde os anos 80. Pega os últimos rolos na cidade. Quantos do PT estão envolvidos? Quantos foram detidos? E digo aqui, são detidos e a presunção de inocência, né? Eles têm direito de defender. Quem sabe daqui a um tempo, olha, de fato, o fulano e o ciclano são inocentes, não estavam envolvidos, porque tem a presunção de inocência. Mas foram detidos. Quantos foram do PT aqui na cidade? Se isso é um critério para votação, para escolher seu candidato. Então, tem muita hipocrisia do eleitor. É como se eu fosse uma galinha e votasse para me eleger, para me governar uma raposa. E raposa gosta de galinha, né? De devorar galinha. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Às vezes há uma fala e uma prática diferente daquilo que se quer. Paula, você poderia ser o próximo secretário da Educação se a Maristela fosse prefeita? Não, porque eu estou me concorrendo à condição de vice. Uhum. Então, tem tantos outros que eu preciso estar com a Maristela nesse protagonismo de colocar Tubarão nos eixos, né? Literalmente nos trilhos, já que o trilho faz parte da nossa história, né? Mas você poderia, né, como vice-prefeito, ser nomeado presidente da fundação. Mas eu acredito que nós teremos que... Muito trabalho no executivo. Uhum. Nós estamos aí nessa pré-campanha, durante a campanha, nós estamos vendo muita coisa errada e precisa de um certo time bom ali, né? Maristela, e em relação às ruas esburacadas de Tubarão, no seu plano de governo existe algo para que isso acabe? Tem tudo a ver. Bem rapidinho, porque Bem nós rapidinho. já estamos... Sabe que eu falo pra caramba, por isso que eu digo 40 minutos para mim é mesmo que nada. Agora eu vou te dizer, temos sim. Nós temos que parar com esse expediente de destruir, porque é isso que acontece. Se destroem as vias, acaba-se o asfalto, se eleva a pista, eu vi, se eleva a pista com areião para botar um paralelepípedo mais em cima, para jogar um asfaltozinho fininho em cima para não gastar, bota um asfalto frio lá, tudo errado, de qualquer jeitão. E se faz buraco, um dia tu passa a rua, tá certinha, tu passa a semana que vem, tá tudo estragado aquilo lá.
e aí bota um remendo qualquer de asfalto lá. Eu andava aqui na Vidal Ramos, que é aqui pertinho no centro, um monte de remendo frio em cima do asfalto, destroem a cidade. E notem, esse pessoal ganhou essa concessão para trabalhar, e esse pessoal faz o serviço do jeitão que dá na ideia. E cadê a fiscalização disso, meu povo? Então, sim, o nosso plano ele também contempla um controle e um rigor. Por isso que eu digo, o Paulo falou aqui, né, ele não pode ficar com a fundação na mão dele lá. É tanto serviço, e você mesmo note, cada fala tua, você diz, Tubarão tem problema com a saúde, Tubarão tem problema com o Rio, Tubarão tem um problema com não sei o quê. Tudo que você me trouxe são problemas. E o nosso plano de governo, sim, ele enxerga tudo isso. É muito bom. A questão de vias, nós temos ali, até virou folclore aí na internet, né, um funcionário da prefeitura colocar o asfalto e depois pegar um Fiat Uno, tá passando para firmar o asfalto. Então isso não dá para aceitar. Tá certo. Paulão, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Nosso tempo, infelizmente, já esgotou. Obrigado, Arilton. Obrigado a toda a equipe, né, do Diário do Sul, Extra Sul e Sul Agora. Então, mais uma vez, pedimos o seu voto, né? Vote 13, vote Maristela, Paulão. E também escolha os nossos vereadores. Precisamos renovar a Câmara. Muito bem, você tem 1 minuto para Tá, a mesma concluir, coisa. Agora eu Maristela. agradeço. Agora eu vou falar bem direitinho, tá? Diário do Sul, Extra SC, Sul Agora. Uma honra, muito prazeroso conversar com vocês, né? É democracia sendo feita. E eu acho que nós temos oportunidade, sim, de mostrar que nós temos como governar essa cidade de um outro jeito. Então eu peço o seu voto, peço voto nessa chapa, Maristela Paulão, vote 13, ainda que você odeie o PT. Um abraço. Muito bem, e assim nós estamos concluindo o segundo programa da série com os candidatos à Prefeitura Municipal de Tubarão. Muito obrigado, em nome do Diário do Sul, do Extra e do Sul Agora. Um abraço, boa noite. Fiat Duna, soluções em mobilidade, paixão por relacionamentos, apresenta Eleições 2024 no Diário do Sul, Extra SC e Sul Agora. Patrocínio: Molas Cidade Azul, JB Boteguinha, Masolino Restaurante, Centro Universitário Univinte. Líder de vendas em todas as regiões onde atua, o Grupo Duna celebra 59 anos de história, sendo 7 deles dedicados a Santa Catarina. Essa dedicação à excelência nos rendeu 5 prêmios em programas de qualidade de renome nacional. Um reconhecimento que nos orgulha e nos motiva a ir além. Com uma trajetória marcada por conquistas, o Grupo Duna está pronto para o próximo desafio, escrevendo mais um capítulo de sucesso em sua história. Aguarde! Você chegou ao seu destino. Molas Cidade Azul. Contamos com mais de 100 tipos de serviços para que você e seu caminhão encontrem tudo o que procuram em um só lugar. Atendemos mais de 4.500 clientes por mês de todo o território nacional e países do Mercosul. Nós proporcionamos a você, amigo caminhoneiro, economia, agilidade e segurança. Tudo o que você precisa para seguir viagem.
Mola Cidade Azul, o shopping do caminhoneiro. Conheça e usufrua da sua estrutura fora de casa. A história da Univinte é a história de quem sempre acreditou no poder de transformação do conhecimento. Em 20 anos de atuação, a Univinte cresceu e passou de faculdade para universidade. Univinte, conhecimento que transforma. O dia amanhece e o Diário do Sul já está lá para te contar tudo o que há de mais importante na nossa região. O que vai ser notícia naquele dia com a análise dos melhores colunistas. Matérias de política, economia, segurança, variedades. Matérias valorizando os nossos artistas, a nossa cultura. As conquistas dos nossos esportistas, amadores e profissionais. Com campanhas de conscientização do Janeiro Branco ao Dezembro Vermelho e mobilização para ajudar quem precisa. O DS traz informações relevantes e confiáveis e também com muito bom humor. Com o cartão DS, você tem desconto no cinema. Tem mais informação com a revista Tudo. Com o jornal nas escolas, despertamos os alunos para o admirável mundo da leitura. Tudo isso fazemos todos os dias desde 1994, nos atualizando sempre para levar até você o que há de mais importante no nosso mundo. No impresso ou no digital, em qualquer plataforma, nas redes sociais e a qualquer hora. Onde você estiver, pode contar com o ODS da forma que você preferir. Diário do Sul. Nossa história é escrita aqui há 30 anos. Seja bem-vindo ao Extra SC, a sua fonte confiável de informação, que conecta você com a realidade. Há mais de 5 anos estamos comprometidos em oferecer acesso gratuito a reportagens exclusivas, análises de especialistas, programas de entretenimento e projetos especiais que retratam com precisão a nossa região e as questões que mais nos importam. Com uma equipe qualificada de jornalistas, especialistas e produtores, trabalhamos para lhe trazer notícias confiáveis e entretenimento de alta qualidade. Nossas reportagens são verificadas para garantir que você receba informações corretas e imparciais. O Extra SC é mais do que um portal de notícias, oferecendo a você texto, áudio e vídeo e combinando o que há de melhor nos jornais, emissoras de rádio e canais de televisão em uma única plataforma de comunicação, online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mantenha-se informado, mantenha-se conectado com o Extra SC. Extra SC, conecte-se com a verdade.